Agora, porque vocês têm muito a falar, principalmente este campo jurídico, que é um dos baluartes, um dos estandartes da democracia. Sem ele não haveria nenhum tipo de democracia como nós entendemos. Pilares. É, um dos pilares, melhor palavra, obrigado. Agora, do ponto de vista de responsabilidade legal que vocês tocam, logo vem com toda essa panaceia que eu, leigo no assunto, vi e muitas pessoas viram que Ministério Público, polícia, juízes estavam muito mais jogando para a torcida e usando os holofotes, pelo menos assim entende uma pessoa leiga, né? Eu gostaria de perguntar para vocês algo que as pessoas estão perguntando. Como é que vai ficar essa história toda, dentro desse processo todo, as indenizações? Isso interessa as pessoas. Todo mundo anda perguntando quem vai pagar o quê, como é que é esta história aí? Vamos lá. Flávio. Eu vou falar um pouquinho antes do Giovanni, porque o Giovanni é especialista nessa área. O Giovanni sabe muito disso. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar uma das vítimas, os familiares de uma das vítimas, vai entrar contra o Estado, contra a Prefeitura Municipal de Santa Maria. A Prefeitura denuncia o Estado. O Estado vem e diz que não tem culpa, e aí começa a grande discussão. E aí se leva, e aí se leva, e aí se leva, e aí se leva. Passou-se 10 anos e ainda não se terminou quem é o pai da culpa. Não é o pai da criança, é o pai da culpa. É o Estado, que assinou junto, que os bombeiros participaram, que são seus agentes, ou a Prefeitura, que também deu alvará sem a devida fiscalização. Como é que fica o dono da boate lá, ou aqueles meninos fandangueiros, não sei o quê? Vem cá, será que daqui um pouco esses caras não vão dizer assim, não, peraí, eu aluguei o espaço para uma turma para fazer fundo para a formatura? Então, na verdade, quem são os culpados para a indenização é a turma tal que alugou e chamou seus amigos, seus colegas universitários para aqui participarem, para angariar fundo para a formatura deles. Tem uma série de coisas, de uma largueza tamanha, que não tem fim. Fala agora, especialista. Bondade sua, né? Mas dá para dizer de antemão que a complexidade da esfera civil, que é onde ocorrem as indenizações, ela é quase tão grande quanto, talvez até maior do que na área criminal, que é um pouco mais restrita, né? Ela tem várias facetas possíveis e vários, digamos, responsáveis. A condenação no processo crime, ela praticamente equivale a uma prova pré-produzida no processo civil, que é das indenizações. É importante que se diferencie isso para o público, porque prova condutora, né? muitas pessoas têm, e é natural que tenham, porque não são especialistas, e para nós que queremos nos arvorar de especialistas, já temos uma grande dificuldade em determinados casos. A questão que toda essa que está posta, se não houver um impulso ou digamos, um pedido das vítimas ou da família das vítimas, não há indenização para ninguém. Tem que se mover um processo civil e acho, se não me engano, já foi movido pela Defensoria Pública. A pergunta que eu poderia... ele pode ser concomitante com o criminal? Não, claro, não, ele pode, ele independe. Ele pode terminar antes. Acontecido o fato, ele pode iniciar antes, inclusive, do criminal. Ou pode aguardar o resultado do criminal, coisa que eu acho que não seria uma insanidade esperar num processo desse. Até quando vocês falavam do prazo do julgamento, eu lembrei que dessa semana foi marcado e adiado um júri do caso do Carandiru. Da chacina do Carandiru, que aconteceu há 20 e poucos anos atrás. Então, só para fazer esse parênteses. Carandiru foi mais. Agora deixa eu dar o... Eu estou lembrando. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Senão eu escapo. Deixa que ele costuma escapar mais dele. Eu vou me socorrer no Marcos. Marcos, imagina a seguinte situação. Nós 4 somos advogados de 4 dos réus. Sim. Olha só. E os outros 4 também pegam. Cada um pega o seu advogado. Marcado o júri, nós fomos todo mundo para o júri de gravata bonita, o Marco vai de toga, que eu acho interessante. Chegamos lá, ok, está tudo certo? Está tudo certo, vamos começar. E os advogados já acertados em alguns detalhes das defesas, óbvio. Aí, jurado número 1, João da Cruz, o Marcos concorda, eu concordo, todos nós concordamos, tu não concorda.
já esculhambou com o júri. Já acabou o júri. Já não sai mais júri. Diferente. O juiz marca de novo. Então vamos cindir, vamos botar um de cada, ou dois, né? Vai acabar de novo o júri, porque se eu não concordo com um dos jurados, e o resto, todos os meus colegas concordam, não interessa, eu não concordo. Ponto. Então, olha aqui, ó, se tem 8 advogados, Marcos, imagina o seguinte, cada um derrubando 3 sem motivação, dá 24. Mas os jurados são Considerando que... Só Olha com aqui, relação ó. à questão de indenização. Sim, mas aí que a minha pergunta, como pode, por exemplo, sair uma decisão civil antes de uma criminal? Pode. Tá, não, mas deixa eu só tentar entender. Suponhamos que a justiça na vara civil entende que determinada pessoa é responsável e ela tem que fazer a indenização. E na criminal ela não é responsabilizada. São coisas diferentes, né? A prova no civil, ela não precisa ter assim a certeza condenatória, a certeza Mas tem uma coisa da responsabilidade criminal. A responsabilidade. Por exemplo, o Estado ente, ele não tem responsabilidade criminal. Tem responsabilidade criminal os seus agentes. O governador, o prefeito, o secretário, o chefe dos bombeiros, mas no caso a responsabilidade civil, ou seja, essa que paga ou talvez venha a pagar a indenização, ela a responsabilidade pelo ente, pela pessoa jurídica. Entendi. E, inclusive o Flávio falou dessa associação que promoveu a festa, é responsável civilmente, mas tem patrimônio? Tem personalidade jurídica? Não tem. Os guris da banda lá vão ter patrimônio para resolver? Ou vão ter? Não vão ter. Nem então, dono da boate, eu acho que a estratégia de cada profissional da área civil, vamos dizer que como eu disse, eu acho, se eu não estou enganado, talvez até alguém possa me corrigir, acho que a Defensoria Pública já ajuizou a ação civil em nome da Associação dos Familiares das Vítimas. Não sei se todas as vítimas são integrantes dessa associação. Eu acho que tem o lado positivo disso, que acelera e evita, digamos assim, a proliferação lá de testemunhas, etc. Eu queria só uma parte. Mas eu acho que não é producente no sentido de valores. Eu quero deixar bem claro aqui que não existe uma tabela. Alguém andou falando 10 milhões por vítima. Não existe essa tabela. Essa tabela, por isso que eu acho temerário entrar com ação plurima, com coletiva, porque a indenização material, digamos assim, a indenização depende da idade, da família, da atividade de cada uma das vítimas. A moral, da mesma forma, ela leva em consideração o dano moral. Não existe tabela, não existe lei que diz quantos salários é. Quem ouve falar isso e quem propaga isso, não vou dizer que está mentindo, só está mal informado. Então, essa análise tem que ser feita caso a caso e não existe um teto. Claro que o tribunal está aí para coibir absurdos, tanto para mais quanto para menos. Então, até porque quem pagará somos nós. Eu acho assim, ó, Marco, tentando depois. chegar no final, só para quem eu acho, nós já comentamos isso no programa de rádio também, eu acho que a responsabilidade é solidária de todos os que tiveram de alguma outra forma culpa civil no evento, e eu acho que quem vai pagar o pato ou vai pagar o município. O Estado, eu não apostaria, porque do Estado eu vou receber daqui a 50 anos se receber. Eu, como advogado, iria no município. Este vai ter que dar um jeito de arrumar. Eu queria fazer uma colocação. Evidentemente, eu atuo no crime, no escritório atuo umas coisas nos CIVs, mas a lei de... Tem umas que não dá para separar, né, doutor? Tem Código de Processo Penal, agora mudou. Veja bem, somente em caso de homicídio, e aí nós vamos entrar em grandes conflitos com os civilistas, né? O juiz de instrução, ele, pela nova lei, ele pode arbitrar o dano moral e prejuízo na sentença condenatória. Ou seja, veja bem, seguindo a corrente francesa, se avoca todo o prejuízo do aspecto civil, se chama para o crime e o juiz, naquele momento, vai determinar o que existiu de prejuízo. No caso, por isso que eu me reportei que eu disse para o Flávio, se o juiz, meu Deus do céu, um juiz da natureza da envergadura de Santa Maria, ele faz uma política criminal que vira doutrina, porque ele tem uma política nas mãos. A nova lei do processual penal determina que em sentenças penais, onde envolve lesão, o juiz já arbitre de imediato o seu dano moral e a sua quantificação civil do que ele oferiu, independente da questão civil. E veja bem, e aí nós vamos entrar numa discussão. Veja bem. Olha só. Nós vamos entrar numa discussão. Se a articulação do civil se dá
Veja bem, a forma do cível se dá pela forma do crime. Olha bem o que eu estou dizendo. A forma da responsabilidade civil se dá pelas diretrizes do crime. Quem cria a forma é o crime. Se o juiz arbitrar para cada um deles, veja bem, e se puxar ali de criminal todos os responsáveis, inclusive os fiscais, que eu digo os fiscais, os órgãos de entidade pública, pode ele determinar para as vítimas uma quantia boa ou ruim. O juiz pode fazer isso. Mas que vai ser compensada, né? Não civil. Aí entra a questão civil. Mas para o lenitivo, e eu vejo o trabalho aí uma barreira que eu sempre quis ter um debate assim com um civilista, que essa lei é uma lei nova. E eu tenho enfrentado essa lei nos últimos júris que eu fiz, em que o juiz já dá a quantificação do dano. Eu arbitro 80 salários mínimos contra o réu. Mas ele deixa claro que lá nessa sentença do júri, ele deixa que deverá ser descontada caso aí entra a ação civil for maior. Aí entra a competência do defensor no civil. Claro, aí entra a competência do defensor no civil, a justeza do juiz. A justeza do juiz, porque o juiz vai criar o norte. Veja bem, mas o juiz cria o norte. Cada um vai dar Eu sua sei, sentença. mas aí que nós vamos entrar um grande conflito. Eu estou dizendo, o juiz cria o norte. E precisa haver uma equidade dos tribunais aqui, né? Não, mas não. Deveria. E que se o juiz determinar de que cada réu deva pagar para cada vítima 500 mil reais, ele determinou o norte. E o civilista lá, o Giovanni, vai pegar disso aqui, nós não vamos baixar. Estou certo ou estou errado? Eu acho que está certo em termos, porque eu vejo como, nesse caso de Santa Maria, como eu confesso que não conheço a fundo a novidade trazida pela lei penal. Sim. Mas eu tenho a impressão que, no caso de Santa Maria, seria inócua esse arbitramento por parte do juiz do crime, porque ele não pode entrar no ente civil, ele não pode condenar o Estado, ele pode condenar os agentes, os condenados criminalmente. Sim. Ele não pode obrigar o Estado a pagar nada. Eu vou além, Marcos, eu vou além. Marcos, eu vou além. Por que ele é responsável? Todos conexos, que aconteceu o homicídio, os crimes de conexão na qual envolve necessariamente falsidade ideológica, aquela falso testemunho, que são dos bombeiros. Sim, os agentes do crime. Mas aí entra. agentes. Não, eu não veja bem, eu não estou discordando da potencial civil. Eu estou dizendo que o juiz ele pode estabelecer isso, não sei se tu concorda comigo, o mínimo. Sim, ele pode. Gente, mas não vai. Nosso mas não tempo ficou mas por não, aqui. Mas só assim, Flávio. o juiz do crime não vai condenar a valor nenhum, porque vai dizer, olha, condenei o João há tantos anos, deixo de condenar a indenização, tendo em vista o processo que lá tramita na vara tal. Por isso que nós vamos ver o que o juiz vai dizer. Gente, vocês podem ver que nós temos 3 pessoas aqui habilidosas e que É um mister, né? começaram a levantar mais questões e que são polêmicas do ponto de vista legal, entre eles mesmos, esta discussão fica muito latente, já muito se bacana, né? já se entusiasmam, né? Quase entram em tribunal aqui, ambos criminalistas. Giovanni também na esfera civil tem seus empolgamentos, né? Principalmente quando se trata de indenizações, assim, é uma coisa bacana. Sempre empolgado. Né? É verdade. E eu quero agradecer você, que é nosso telespectador assíduo. Lembro os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, as lojas Tevan, a Sertel, a Unimed, o Colégio Madre Bárbara. Nós temos aí também a Casa Nostra, que está sempre oferecendo os melhores vinhos. E assim, nós oferecemos para você sempre um debate sobre o que está acontecendo, sobre o pensamento, principalmente social, aqui no Vale do Taquari. Um grande abraço, muito obrigado a vocês 3 que abrilhantaram o nosso programa e já ficam convidados para um próximo. E você nos aguarde, que na semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço, até mais.